Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades nesse dia feliz, nesse dia contente. Eu te falo porque esse dia é contente, mas tem informação aí que alvo do Fluminense aí, que tava no Rio de Janeiro, né? Tava rolando uma fumacinha aí, parece que deu ruim. Meu amigo, vamos trazer as notícias para você. Também vamos falar sobre Martinelli, o futuro da coluna vertebral desse time Fluminense, né? Martinelli nesse meio de campo é absurdo. A gente vai trazer novidades também. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. Tô gostando cada vez mais de vocês um pouco mais afinado, né? Vocês estão chegando lá. Arrebenta. Gostei. Você que canta junto é muito top. Obrigado. Por favor, mandem esses vídeos pra mim que eu vou passar aqui no canal do Flu, por favor. Mas ó, ative esse sininho tricolor, se inscreve. Estamos com quase 100 mil inscritos. Mas cara, antes de falar de notícia, vamos falar dos responsáveis da notícia aqui do Hora do Flu, nosso querido repórter Thiago Manolo. Por que Thiago Manolo está na sua tela, senhoras e senhores? Porque hoje é o aniversário do repórter do Hora do Flu, Thiago Manolo. Parabéns. Palminhas para você, Thiago Manolo. Cara, que Deus abençoe muito a sua vida. É um prazer inenarrável trabalhar ao seu lado. Uma pessoa de um coração ímpar, uma pessoa excelente e para mim uma grande adição aí do canal Hora do Flu. Cara, você é um cara sensacional. Cada dia que passa me torno cada vez mais seu fã. Tamo junto. Nosso repórter sempre trazendo a notícia aqui para você. Parabéns, Thiago Manolo. E claro, gente, por favor, deixe o seu comentário aí ao nosso repórter. O repórter do Hora do Flu, meu amigo. Vai lá, deixa ali os seus parabéns, as felicitações. Quase que eu falei, acredito. Quase foi, né? As felicitações pro nosso grande repórter. Tamo junto, Thiago Manolo. Parabéns pra você, meu amigão. Agora, pessoal, antes de falar de Fluminense, a gente precisa falar do adversário do Flu na Copa do Brasil, que é o Vasco da Gama. A informação que rolou ontem é essa daqui, ó. Renato, já deu ruim pro Renato, gente. Já? É. Renato Gaúcho é demitido do Vasco. Rapaz, chegou com tudo, todo mundo falando que o Vasco agora é ser temido, que ia acontecer tudo, né, em relação ao Vasco. Renato que pediu demissão do Fluminense pela questão ali da internet, né, pelos influenciadores, os gênios da internet. Ele ficou um pouco revoltado de ser sempre questionado por algumas escolhas que na época no Fluminense não faria muito sentido, né? E aconteceu um desgaste muito grande, mesmo a diretoria do Fluminense querendo manter o Renato, e Renato passou por cima e disse que não queria ficar, queria ir embora, foi embora, depois foi contratado pelo Vasco e tá saindo. Agora, os bastidores do por que ele tá saindo do Vasco, eu não sei, sinceramente, não me inteirei muito do assunto, mas dizem que era desgaste em relação aos jogadores, com alguns jogadores, alguns problemas, né? Não posso cravar aqui, mas por que eu estou trazendo essa informação? Porque o Vasco é o adversário do Fluminense na Copa do Brasil. Então a gente precisa ficar ligado aí. Vasco muito provavelmente terá um novo comandante aí, né? Que enfrentará o Flusão na Copa, né? E Renato aí, mais um trabalho que Renato só esquisito. Será que o Renato nasceu para treinar o Grêmio? Isso só? Loucura, né? Que loucura. Agora bora para esse caso. Dantas, cara, o zagueiro que eu particularmente gosto, acho que é um bom zagueiro, né? Notícia que saiu ali do querido Arcílio Neto, né? E Gabriel Castro, lá do Novo Horizonte, é que o Dantas é pego no doping por uso de cannabis, tá? Cannabis, conhecido também como a maconha, né? Então, assim, ele agora foi afastado aí, o próprio Novo Horizontino traz, ó, o afastamento ocorre de forma voluntária, né? Então ele foi afastado até para continuar as investigações. Mas, meu amigo, depois disso aqui já te adianto, tá? Se havia uma fumacinha ele no Rio de Janeiro, os empresários dele no Rio também, ninguém estava sabendo por que o Dantas estava no Rio. Então, né, muito poderia ter a ver com o Fluminense, pessoas ligadas ao Flu não negaram, né? Então, assim, eu falei, cara, tá rolando alguma coisa. Só que agora, por causa desse afastamento aqui, pô, esquece, tá? Esquece. Muito provavelmente isso aqui vai ficar no passado. Por isso que eu tô trazendo essa informação aqui, porque como ele foi pego
no doping e afastado, a situação dele aí é ver quanto tempo ele vai ficar parado. E a gente sabe que o Fluminense precisa de jogadores que chegam ali para atuar, né, para jogar bem, dar força à nossa zaga. Vale destacar que o mesmo empresário do Dantas também toma conta ali da carreira do Joaquim, que eu sei que vocês falam que não aguenta mais falar de Joaquim, que eu falo de Joaquim todo vídeo. Mas é o mesmo empresário. A gente conseguiu apurar essa informação aí também. Então é isso, meus amigos. Sobre Dantas, se tinha uma fumaça que a gente suspeitava aqui, né? Claro que a gente não, eu sempre falei, gente, é uma fumaça, deve ter alguma coisa. Mas não, pessoal, agora com essa situação aí, né? É complicado. A justificativa do jogador foi o seguinte, que seria ali, né? A defesa do atleta alega que ele teve uma forte dor de dente. Então, por isso que usou-se medicamento na base do THC, né? Substância da cannabis. Tá bom, meus queridos? Então é isso. É claro que existe uma expectativa dele já estar disponível para jogar em agosto, mas sinceramente eu acho que o Fluminense não mexeria com isso não. Até porque o Fluminense, né, está muito focado em trazer jogadores, reforços, né, que já chegariam ali com não, já com a possibilidade de jogar, já com a possibilidade de se adaptar. Então, assim, eu acho que Dantas, depois dessa daí, acho que ficou fora a carta, né? Ou carta fora do baralho tricolor. Show de bola? Agora falando um pouquinho sobre o nosso querido Martinelli, há 2 semanas atrás a gente trouxe esse vídeo aqui, ó, exclusiva, né? Que foi uma exclusiva aqui do canal, que Martinelli estava atraindo interesses ali, né? De times da Itália, também da Premier League, né? A gente trouxe essa informação aqui há 2 semanas, tá bom, pessoal? Em especial, o Atalanta, né? Que está ali monitorando. Lembrando aqui que a gente tem a informação e o registro, ó. Foi no dia 3 desse mês, né? Há uns 16 dias atrás, né? E a gente tem essa situação aí, beleza? Então, a informação do nosso querido Ligados no Flu, né, é que o Fluminense recusou uma proposta do futebol italiano, né? Ele disse que o clube não seria o Inter de Milão. Então eu fico me perguntando se não seria o Atalanta, que a gente já tinha adiantado, né, que o Martinelli era um dos nomes por causa da venda do Ederson agora, volantão, né, que tá na Copa do Mundo, que foi convocado para o lugar do Wesley. Então a gente tem o Fluminense recusando essa proposta, algo que também a gente já tinha adiantado naquela época, né? Nós adiantamos que a diretoria do Fluminense ia fazer um jogo duro, né, para liberar ali o Martinelli, até porque eles acreditam que o Martinelli de fato é aquele jogador insubstituível, aquele cara, o dono da posição, né, um dos principais do Fluminense, um dos pilares do time do Flu, né? Então a diretoria do Fluminense sempre tentando segurar suas peças com o máximo de vigor possível, só que não está descartado. Mesmo assim, não posso falar, Martinelli não vai sair, porque se acontecer de uma proposta muito alta por Martinelli, aí, meu amigo, é algo que pode acontecer sim, né? Uma proposta irrecusável, que não deve ter sido essa daqui, né? Porque o Flu literalmente recusou, né? Então a proposta de um clube ali do futebol italiano, e a gente já tinha adiantado que eu acredito que pode ser até o Atalanta mesmo, porque a gente já tinha adiantado essa situação aí. Agora, essa postura do Fluminense em relação a segurar o Martinelli, eu acho que é uma boa postura, tá? É sério. Aqui no canal a gente sempre tenta fazer um canal sabe, sem ego ferido, de tentar, eu falo mal porque alguém já fez mal pra mim, então eu vou ficar falando mal daquela pessoa, ou eu vou correr contra a diretoria do Fluminense, aí eu vou ficar falando mal. Sinceramente, eu até acho que a diretoria do Fluminense não gosta de mim, tá? Mas isso não me importa. Por quê? Porque eu gosto de ter a liberdade de falar. Quando eu acho que é algo ruim, eu falo que é algo ruim. Quando eu acho que é algo bom, eu tenho que falar que é algo bom. Porque eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Não dá pra mim, sabe, agir na desonestidade. Então, assim, esse posicionamento do Fluminense em relação a Martinelli me agrada. Primeiro ponto. O Fluminense tem direito, se eu não me engano, 50% ou 60% ali dos direitos econômicos do Martinelli. Logo, independente do valor, a parte do Fluminense não é grande coisa.
Então, o primeiro ponto é isso. O Fluminense não tem todos os direitos do jogador. Segundo ponto, independente do valor que o Fluminense for vender, Martinelli, se não for um valor muito fora da casa, que eu até acredito que não deve acontecer, um valor muito alto, quem a gente vai substituir? Será que vale a pena a gente pegar um jogador jovem, identificado, um que vem funcionando, um dos pilares, vendê-lo para tentar contratar um outro jogador na esperança que esse jogador vai funcionar assim como o Martinelli funcionava? Então, assim, eu acho que vender Martinelli tem que ser um negócio muito fora da curva mesmo, porque não faz o menor sentido. Agora, essa postura que eu espero. Então, assim, pra mim é elogiável você ter uma postura de um Fluminense irredutível em realizar sonhos, né? Porque a gente já acabou com o nosso Fluminense por causa dessa questão de realizar sonhos, e aqui está uma crítica à diretoria do Fluminense. Vai realizar sonho do Arias, vai realizar sonho do Nino, e a gente quer que realize o nosso sonho. E quando a gente vai contratar os mesmos jogadores, é uma luta ferrenha. Ninguém cede. E o Fluminense gosta de ficar cedendo. O Fluminense não, mas a diretoria. Então, assim, já o caso do Martinelli, eu acho que é por aí mesmo. Entendeu? Foca no que... É isso aí. Pisa firme. Quer o Martinelli? Vai ter que dar a grana que a gente quer. Né? E mesmo assim, pelo fator da porcentagem que tem do jogador, vai ficar difícil buscar um jogador desse nível, tá? Não adianta. Ah, não, Thiago, tem vários jogadores. Tem vários jogadores. Mas vai tirar esses jogadores de nível Martinelli de uma outra equipe pra você ver a loucura que é. É muito difícil. Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas esse rapaz aqui, ele é, se não o principal volante do país, é um do top 3 com certeza. Na minha, top 1. Hoje ninguém joga mais bola que o Martinelli, não. Martinelli de segundo volante? Tô falando Martinelli de primeiro volante, adaptado, coitado, correndo atrás da bola. Não, tô falando Martinelli na sua função prime. Segundo volante. Ninguém joga mais bola que Martinelli no futebol brasileiro. Só não foi pra Copa, eu acredito, até pela injustiça do futebol mundial, mas também pela lesão. Então, assim, cara, Martinelli pra mim é jogadoraço. E quando tu pega um jogador desse, tá no Fluminense, todo mundo desmerece. Ah, não é grandes coisas. Mas se tivesse no Flamengo, tava todo mundo, Copa, é injusto. Tava todo mundo criticando o Ancelotti por ter levado Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli tava voando. Tu entende? Então, assim, precisamos ser honestos. Martinelli hoje é um dos principais volantes do país. Não dá pra vender esse rapaz. Por quê? Vende, não ganha tudo. Mesmo não ganhando tudo, como é que tu vai buscar um dos melhores? Não tá fácil não, filho. Então, aquilo que tá funcionando, deixa quieto. Por isso, acho que uma excelente atitude do Fluminense em recusar as propostas do Martinelli e, pelo que eu sei, formação do nosso aqui, o Thiago Manolo, formação nossa aqui, já estão sabendo. Tá todo mundo sabendo. De tipo, é pra tirar o Martinelli do Fluminense. Então já prepara, porque tem que ser malas e malas de dinheiro. Espero que sim. Espero que isso seja mantido. Porque esse rapaz aqui, na minha visão, é importantíssimo se o Fluminense, de fato, quiser vencer um campeonato esse ano. Tá bom? Então gostei. Pra cima. Beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande privilégio. Muito obrigado. Não esquece de ajudar a gente, deixando aquele like maneiro, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo. Tô pelo celular, Thiagão. Tô pelo celular. Hype hora do Flu, né? E vamos pra cima. E hoje tem Brasil, hein? Tem Brasil ainda. Beijo. Vambora.